Estamos aqui para falar de um tema muito importante. É sobre a morte. Eu quero dizer para você que o seu sistema operacional já está hackeado, já está corrompido. O ser humano pode ser comparado com um dispositivo, com um celular, um computador, porque ele funciona sob um sistema operacional. Se o sistema operacional não estiver funcionando corretamente, o sistema tem bug, o sistema tem erros, comete erros seríssimos. E eu quero lembrar a você uma coisa fundamental: o seu sistema operacional foi corrompido há muito tempo e você nem sabe. Pois acompanhe conosco este ensino, porque aqui nós vamos ver que coisa maravilhosa Yahweh, o Criador, tem para nos falar através de mim. No livro de Jó, capítulo 32, no verso 8, diz assim: Mas há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. A Bíblia prova que o ser humano tem um espírito e que esse espírito é inspirado, ensinado, instruído por Yahweh, o Criador. O que acontece é que desde o ventre materno, todo ser humano já vem com o seu espírito hackeado, corrompido. E aí a ciência e as religiões não revelam isso a você, mas a palavra fala isso aí. A Bíblia diz, em Salmo 51:5, a Bíblia diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh. Romanos 5:12, 5:16 e 5:18 diz que todo mundo já nasce com uma sentença de condenação lavrada contra si. Ou seja, o sistema operacional do ser humano, que é o seu espírito, já está corrompido desde o ventre materno. Então é necessário que cada pessoa possa, de fato, cuidar de resolver esse problema. Mas quem está no comando e no controle do espírito do ser humano para que ele já nasça dessa forma? Eu quero ver com você Romanos capítulo 5 e o verso 12, onde você percebe uma coisa fundamental. Romanos 5:12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, por um só homem. Quem foi esse homem? Foi Adão. Então, o pecado que Adão cometeu fez com que toda a sua descendência já nasça em pecado, já tendo a condenação contra a sua vida. Isso se confirma no verso 16, quando diz assim: Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. No verso 18 também está escrito: veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Aí, meu amado, você precisa entender que o que a palavra fala é a verdade. A Bíblia não foi escrita por homens quaisquer, foram homens criteriosamente escolhidos, inspirados por Yahweh, o Criador, para trazer o ensino que eu e você precisamos para ter uma vida plena, uma vida eterna. Mas como estamos vendo aqui, devagar nós estamos percebendo que Adão foi feito perfeito, entretanto, em algum momento ele desgraçou toda a sua descendência, que somos nós e os seres humanos que ainda vão nascer. Por isso é necessário que nós cuidemos de providenciar o nosso conserto. E a palavra diz em Provérbios 22:15 que a criança ela já tem estultícia nela desde o ventre materno. Portanto, você não foi hackeado aqui depois que nasceu. Não, você foi hackeado quando ainda estava no ventre materno. Quando ainda você nem tinha nascido da sua mãe,
o espírito de Satanás insuflou em você, lá dentro da sua mãe, propósitos e intenções malignas que fazem com que hoje você tenha predisposição de fazer aquilo que não é certo, fazer aquilo que é errado. É necessário você, observe aqui na palavra, em Romanos 8,6 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Espírito com letra maiúscula significa o Espírito Santo. Inclinação para a carne é morte, ou seja, o pendor da carne dá para a morte. Gálatas 5,17 também diz que a nossa carne luta contra Yahweh, luta contra o Criador. Desde o de bebezinho, você já tinha uma carne impregnada pelo pecado, impregnada pela morte. Aí nós precisamos entender uma coisa fundamental sobre a morte, porque nós precisamos de uma referência para entendermos mais claramente por que é que nós nascemos e crescemos já na morte. Observe uma coisa importante. O ser humano é formado de espírito, alma e corpo. O espírito do ser humano governa a alma e a alma governa o corpo. O que é o espírito? É o conjunto de propósitos e intenções do ser humano. E a alma é o conjunto de pensamentos, vontades, emoções e decisões. E o corpo é a parte material que realiza, que vive, vamos dizer assim, aos olhos humanos. O espírito do ser humano é quem governa a alma. Ou seja, tudo o que acontece na alma é comandado pelo espírito. E a alma, por sua vez, é quem comanda o corpo. Por quê? Para o corpo agir, é preciso que a alma pense, avalie, decida, analise para poder tomar suas decisões. De forma que os movimentos voluntários e involuntários que acontecem no ser humano são todos comandados pelo espírito. Observa como isso é importante, que por sua vez governa a alma e a alma governa o corpo. Por isso, a morte não acontece no nível físico. A morte não é aquela situação em que o corpo da pessoa desfalece. Digamos assim, vai para a sepultura, faz o velório. Não, a morte acontece invadindo o ser humano todo, de forma que começa no espírito desde o ventre. Então todo mundo quando nasce da mãe já nasce na morte. E já nasce morrendo. Isso é fácil explicar. Quando nasce, no primeiro dia, no segundo dia, já é um dia a menos que ele tem de vida, como dizem aqui. Então, a morte acontece no espírito, na alma e no corpo. E no espírito, quem é que planta a morte lá? É Satanás, é o diabo. Por quê? Por causa do pecado de Adão, o diabo passou a ter direito de agir no ser humano, porque Adão não se arrependeu e a palavra diz que o pecado precisa de remissão, precisa ser perdoado. Então todo ser humano já nasce com a sentença de condenação lavrada por causa do pecado de Adão. Nesse caso, nós percebemos então que quando o ser humano está fazendo qualquer coisa, ali tem um espírito inspirando. Quando o ser humano tem vida, quem está inspirando é o espírito de Yahweh, o Criador. Mas para isso ele precisa primeiro se converter, ele precisa primeiro nascer de novo. Quando ele não é convertido, não nasceu de novo, então ele está na situação em que nasceu. Como? Na morte. Vivo morto. Ou seja, vive aqui, está aqui na terra, mas está sendo ocupado, invadido, tomado, permeado pela morte em sua vida, no espírito, na alma e no corpo. Isso é muito importante. Então, quando diz que a inclinação da carne dá para a morte, significa que antes de a carne ter inclinações malignas, a alma já agiu. E antes da alma agir, o espírito da pessoa já teve propósitos malignos. E antes do espírito da pessoa ter propósito maligno, teve alguém inspirando, que é Satanás. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 6 e no verso 16, diz assim:
Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, nunca vai existir uma pessoa, digamos assim, neutra, que nem está servindo a um desses espíritos, nem ao outro. Quais são os espíritos que podem estar tendo domínio sobre o espírito do ser humano? São dois: ou o espírito de Yahweh, o Criador, ou o espírito de Satanás. Ou ou algum outro espírito enviado, indicado por Yahweh, ou então algum espírito indicado por Satanás. Yahweh tem muitos espíritos, tem trilhões de espíritos. Ele pode mandar um anjo, por exemplo, para orientar uma pessoa e ela ter uma atitude. Mas Satanás também tem trilhões de demônios que o servem e pode fazer a mesma coisa. Quero esclarecer uma coisa aqui. Quando o ser humano nasce, ele está sob o domínio de Satanás, mas Satanás não faz nele o que quer, porque Yahweh é soberano e é todo-poderoso, onipresente e onisciente. Então, Satanás age no bebê, na criança, adolescente, jovem, adulto, até enquanto Yahweh permite. Isso é fundamental. Então, o funcionamento do ser humano é assim. Ele nasce já vivendo a morte, já se realizando em si a morte do espírito, através de propósitos, na alma, através de pensamentos, vontades, emoções e decisões, e no corpo, através de ação ou inação, agindo ou deixando de agir. Isso é fundamental. Cada ser humano precisa fazer o contra-ataque. Já nasce tendo a morte em si, precisa trazer a vida. Só existe um jeito, uma forma, uma maneira, um método para você fazer a morte sair de você e passar a ter vida, não do corpo, vida como ser humano. A única solução é Yahushua, é uma pessoa. Essa pessoa faz uma transformação em você. Quem é ela? É o Salvador. Aquele que veio do céu aqui para a terra com esta finalidade. Ele faz um mover grandioso em você para que você deixe de ter as sentenças de condenação pelos pecados cometidos prevalecendo. Ele cancela todos os pecados. Você precisa ter uma adoção, um rótulo, um registro no céu. Você precisa ter o espírito de Yahweh em você, precisa ter poder e autoridade para vencer o diabo e seus demônios e os seres humanos maus. Você precisa ter anjos para lhe ajudar nas situações difíceis, e todo esse arsenal, quem coloca em você é Yahushua no momento exato em que você se converte. Quando você diz assim: eu aceito Yahushua como meu Salvador, eu entrego a minha vida a Yahushua, pronto, naquele momento você nasceu de novo. Nasceu por quê? Porque esses milagres que eu acabei de citar, pecado perdoado, ter o nome escrito no livro da vida, receber o Espírito Santo, ter poder e autoridade, ter anjos e outras coisas mais, esses milagres acontecem em questão de segundos. É na hora que você diz: eu aceito. Você diz: sim, eu aceito. Você aceita Yahushua como Salvador? Quando você diz sim, pronto. Ali esses milagres já aconteceram em você. Falta apenas uma oração para registrar isso no céu, que quem está junto com você pode fazer. Então nota aqui, na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Yahweh, para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo na vida de um ser humano, lá no ventre e em toda a trajetória da sua vida? É levar o ser humano a cometer pecado, levar à tentação, levar à desobediência. Na epístola de Timóteo, 1 Timóteo 2,4, diz assim: porque há um só Criador e um só mediador entre Yahweh e os homens, o Messias e Yahushua, homem. Então está provado aqui que o contra-ataque, a solução para você sair do estado de morte para o estado de vida,
é se converter ao Salvador Yahushua. Daqui a pouco eu vou te fazer um convite para isso. E você vai participar, eu creio que você vai desejar e vai tomar essa decisão. O que acontece é que as religiões fizeram um trabalho de forma que as pessoas não conseguem ter acesso nem ao Salvador, nem ao Criador. Como foi que as religiões manipularam para você não ter acesso a isso aí? Pegaram o nome do Criador e mudaram. Com que intenção? Para você não chamá-lo e não adorá-lo em espírito e em verdade. Porque se uma pessoa adora Yahweh em espírito, até aí tudo bem. Mas para ser em verdade, tem que estar adorando a ele, falando o nome dele, mas o nome verdadeiro. O que foi que as religiões fizeram? Adulteraram, tiraram o nome dele para que você pratique a mentira. Quem é o pai da mentira? É Satanás. Então, quando você adora Yahweh em espírito, você está se voltando para ele. Mas quando cita um nome para ele que não é o seu nome, você está fazendo a vontade de Satanás, que é praticando uma mentira. E neste caso, já dá para você entender aí porque é que depois de tantas religiões no mundo, a humanidade vai cada vez pior. Porque quanto mais religiões, mais o nome dele está sendo fraudado, mais está sendo enganado e as pessoas ficam inaptas, incapazes de adorá-lo em espírito e em verdade. E quanto ao filho dele, o Salvador, por que mudaram o nome? A palavra diz em Atos 4:12 que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a salvação, quem dá é uma pessoa. Mas essa pessoa que salva, ela precisa ser chamada pelo seu nome. O nome dela é Yahushua. O nome do Criador é Yahweh. O nome do Salvador é Yahushua. Então, por que trocar o nome de Yahushua? Para você não conseguir ser salvo. Para você não conseguir ter acesso a ele. Para você viver como escravo do pecado no estado de morte e assim continuar e ter como resultado a ida para o lago de fogo, onde ficará para sempre em tormento eterno. Então nota que as religiões são a pior desgraça já criada na humanidade. É o tipo de organização humana que mais destruiu seres humanos na face da terra são as religiões, diferentemente do Evangelho. O Evangelho que o Salvador Yahushua trouxe, ele condena todas as religiões. Ele diz que o único que pode mediar um ser humano com Yahweh é Yahushua, como está escrito aqui. Acabamos de ler. Portanto, religião é reprovada por Yahweh. Conselho, sai da tua e te converta a Yahushua. Porque quem te leva para o céu é uma pessoa. Organização humana nenhuma tem autorização, credenciais de Yahweh, o Criador, para conduzir uma pessoa para o céu. Mas Yahushua pode. Ele é filho de Yahweh, ele veio aqui na terra, deu a sua vida e o seu sangue para pagar o preço necessário para vencer Satanás e nos dar a oportunidade de nos libertar do império das trevas. Ele foi crucificado, mas ressuscitou, subiu, está no céu, sentado à direita do Pai, Yahweh, e lá ele está advogando, defendendo a causa dos que se convertem aqui, para que estas pessoas consigam perpassar a vida terrena e chegar a viver no céu para sempre. Portanto, Yahushua é a salvação. É o único que pode salvar. Filipenses 2:11 diz assim: e toda língua confesse que. Filipenses 2:10 diz assim: porque ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua, o Messias, é mestre e salvador, para a glória de Yahweh. Então, vimos 3 passagens que confirmam que só Yahushua. Atos 4:12, 1 Timóteo 2:5 e aqui Filipenses 2,
de 10 a 11. Portanto, meu amado, a solução é essa. Mas eu quero lembrar a você uma coisa fundamental. Falando da morte, ela tem sido negligenciada pelas estruturas de poder, pela religião, pela ciência, os governos, a mídia, a ciência, enfim, por todos aqueles, inclusive pelos pais. A morte está nos lares, os pais estão embebidos também pela morte e não resolvem esse problema. Note que é fundamental que a criança, como diz Provérbios 22:6, precisa ser educado para se livrar da morte, para sair do estado de morte e entrar no estado de vida, mas é necessário que os pais cuidem disso aí. E existe uma classe de gente que está desgraçando a humanidade, que são os educadores, que são aquelas pessoas que na sala de aula deveria, ou na creche, deveria estar fazendo o ser humano conhecer quais são as possibilidades de futuro que ela tem, que é vida no céu ou morte eterna no lago de fogo, e a partir daí, em todo o percurso da sua vida, ela vai decidindo qual a preferência dela. Mas ela precisa saber e ser ensinada a ela a verdade, não aquilo que a história, as tradições ensinam, aquilo que a ciência especifica. Não, tem que ser ensinada a palavra, tem que ser ensinada a verdade. E é importante você lembrar, olha, eu quero dar um exemplo aqui muito sério, como a mentira está sendo a coisa mais envolvida em todos os fazeres educacionais. Existe uma ideia satanicamente inspirada que faz com que a maioria dos educadores, não todos, mas a maioria, adotem alguns conceitos científicos, algumas orientações de pensadores educacionais, que é a ideia de que a criança aprende brincando. Isso é a maior mentira que já se criou na humanidade. Se há uma pessoa, um tipo de pessoa na face da terra que mais gosta de levar as coisas a sério, é a criança, porque ela está aprendendo. Você vê uma criança pequena, ela está no berço ali, e chega alguém, ela abre os olhos, já fica procurando assim. Ela é ávida por informação. Tudo o que for para ela aprender, descobrir e realizar, ela está interessada, está disponível, está dedicada àquilo ali. Isso não é brincadeira. Aí inventaram uma história de que a criança aprende com faz de conta. Faz de conta é mentira. Mentira é coisa de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Faz de conta é aquilo que faz com que a criança já fique com a sua mente cauterizada, com o seu imaginário contaminado, de que faz de conta é coisa comum, faz de conta é coisa corriqueira, e não é. Observe o que diz em João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí você se aparelhar, se instrumentalizar para educar, ajudar o imaginário de uma criança ao faz de conta, à mentira, ao que não é verdade, você somente vai aguçar, acentuar o trabalhar da morte que age nela desde o ventre materno. Então, pai, educador, cuida logo. Cuide em fazer o resgate da tua vida para você ficar habilitado e capacitado para ajudar sua criança a sair da morte. Você precisa fazer o que é necessário para que a sua criança se liberte desses enganos malignos. Porque em 1 de João 5,19 está dizendo que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, se o maligno é o pai da mentira, o mundo inteiro está jazendo na mentira. Que tipos de mentira existem? A mentira da democracia, isso é uma farsa.
A mentira da competição, isso é uma coisa horrível. A mentira da ideologia de gênero, a mentira da lei da gravidade, a mentira de que o ser humano é produto do meio, a mentira, são muitas mentiras que a ciência, junto com a mídia, os governos e as religiões criaram, que está enganando as pessoas. A mentira do livre-arbítrio, a mentira da trindade, a mentira da religião, a mentira de tantas outras coisas. Para onde vai, então, a pessoa que não se converter, a pessoa que não nascer de novo? Vai para um lago de fogo, porque eu acredito que não precisa ser versado nas escrituras, qualquer pessoa tem um senso de que no futuro só tem duas possibilidades, ou excelente ou horrível. Não tem meio termo. Eu vou ter uma vida mais ou menos no futuro. Depois que eu deixar esse planeta, eu vou estar mais ou menos. Não, ou você vai estar muito bem, ou você vai estar muito mal. Qual é a solução? Você se converte, passa a ter o pleno conhecimento da verdade. A partir daí você vai trabalhando, aprendendo, pondo em prática aquilo que é necessário para você ir matando a morte. É preciso você matar a morte através de Yahushua, que tem autoridade sobre a morte, porque ele ressuscitou e ele dá a você autoridade para você vencer a morte. Olha, quando Yahushua estava na cruz, as pessoas disseram, morreu, se acabou, vai para a sepultura, e de fato levaram. Quando chegaram lá no sepulcro, Yahushua não estava. Yahushua ressuscitou. E para provar que ele ressuscitou, ele apareceu mais de 8 vezes aos discípulos, aqueles a quem ele pregava. Ele passou 40 dias, depois que ressuscitou, 40 dias orientando os discípulos sobre como conduzir o reino de Yahu aqui na terra. E Yahushua trouxe um reino para entregar a quem se converte a ele. Em Lucas, capítulo 22, no verso 29, ele diz, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Ou seja, a pessoa que se converte, que passa a ter vida, passa a ser do reino de Yahu, tomar conta das coisas de Yahu, e Yahushua, quando partiu, deixou os seus discípulos com credenciais para, em seu nome, fazer prodígios e maravilhas. Ou seja, quem é que cuida das coisas do reino do céu aqui na terra? É a pessoa que sai da morte para a vida. É a pessoa que sai da situação de escravo de Satanás para servo e filho de Yahu, o Criador. Yahushua faz você escapar, vencer e derrotar a morte em sua vida. Ele pode fazer isso agora. Daqui a pouco eu vou te convidar para a gente fazer isso aí. Agora eu quero lembrar uma coisa para você. Eu não sei se temos tempo, mas vamos crer. O prazo que qualquer ser humano tem para derrotar a morte em sua vida é enquanto não houver o arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento é um fenômeno que vai fazer com que Yahu retire deste planeta as pessoas convertidas ao Salvador Yahushua e leve para quê? Para o céu. E por que ele vai tirar da terra? Porque logo em seguida ao arrebatamento começará um período chamado de tribulação, no qual Yahu vai descer castigo sobre todas as pessoas que estiverem na face da terra. Castigos horríveis. Leia o livro de Apocalipse que você vê lá. Aquilo é real, aquilo é literal. Aquilo é coisa que Yahu mandou e avisou há milhares de anos atrás. E Yahushua disse há milhares de anos atrás que iria chegar um tempo em que encerraria o prazo. E os sinais que nós estamos vendo agora é de que a morte está cada vez mais aguçada. Nunca se teve uma pandemia de doenças mentais na Terra como estamos tendo agora.
Este é o maior sinal. Nunca se teve uma situação em que o mundo inteiro estivesse de máscara. Nós já vimos isso acontecer. Guerras nunca se teve como estão acontecendo agora. Pestilências. Nós estamos numa situação de pestilência tão séria que hoje em dia a pessoa vai para um médico, vai para um profissional de saúde e o que chegam a dizer lá? Olha, isso é uma virose. Não sabe de nada. Tanto vírus que tem por aí afora. Mas diz é uma virose. É uma virose. E o remédio, e ali vai, e virose. Daqui a pouco tempo, se ainda temos tempo, esses profissionais não vão poder dizer mais nada. Eles estão numa situação horrível. É tanto médico com depressão, ansiedade, sabe por quê? Porque a casa caiu, a verdade está vindo a lume. É tanto professor com depressão e ansiedade, por quê? Porque os modelos pedagógicos consagrados na literatura estão provando que não são nada, que não servem para nada, que são inócuos. Por quê? Porque a morte está cada vez mais se aguçando. Através de quê? Da mentira que as crianças estão passando a praticar por causa dos ensinos que os educadores e os pais estão dando dentro de casa. A morte está entrando nas crianças de uma forma avassaladora, como os super-heróis. Você sabe o que é um super-herói? Um super-herói é a figura, é a representação no mundo natural de demônios. Quem conserva, reverencia ou tem super-herói na sua vida, tem demônios agindo em sua vida. Se você for ver as crianças nas salas de aula por aí, nas escolas, é tudo atormentada, tudo apavorada, é a violência, doenças a mil. Isso é a morte. Se você for ver a quantidade de droga que se consome numa nação como o Brasil, de toneladas, isso é a morte agindo. E a Rússia liberta. Mas a morte está aí, a violência, a droga e tantas outras coisas. Dias melhores virão, nunca teremos dias melhores. Daqui para frente é cada vez pior. E na hora que houver o arrebatamento, aí sim, por causa da saída dos filhos de Iarro, as pessoas convertidas a Iarruxo na terra, Iarro vai descer castigo sem dó. Porque a palavra dele diz, já faz muitos séculos, que ele diz na sua palavra, o juízo de Iarro é sem misericórdia. Eu vou repetir. A tribulação trará castigo a todo morador da terra sem misericórdia. Se converte a Iarruxo. Isso não é pavor, isso não é coisa que venha trazer para te apavorar, não é realidade. Eu fui liberto. Quem se libertou, quem se converteu, sabe disso. Agora, quem está nas religiões não sabe. Mas se você se converter a Iarruxo, uma coisa vai acontecer em tua vida. Você nunca mais quer ver a porta de uma religião. Sabe por quê? Porque elas enganam. A vida e Iarruxo, o evangelho, trouxe unidade para as pessoas. As religiões dividem as pessoas para deter poder sobre as pessoas. Elas competem. Isso é o espírito de morte agindo. Então, resumindo, o espírito de morte está agindo nas religiões, na ciência, nos governos, na mídia, no mundo dos negócios, que é uma coisa muito séria, na cultura e em todos os fazeres da humanidade. Te liberta. E a Rússia liberta de forma real, instantânea e definitiva. Portanto, amados, o tempo é esse. Existem dois estágios, nós podemos falar da morte para sintetizar, em dois estágios, ou em duas modalidades. A primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é aquela que você tem quando nasce, primeira da vida.
A segunda morte, se você não se converter, se você não nascer de novo, então irá experimentar a segunda morte, que é ir para um lago de fogo e ficar lá ardendo em tormento para sempre. Entre a primeira morte e a segunda morte, Yahushua veio para salvar, para nos libertar do império das trevas, nos tirar do estado de morte, nos dar vida. E uma vida que viveremos nela aqui na terra, sendo felizes de verdade, e quando partir, viveremos melhor ainda. Então, sai da primeira morte para a segunda não te pegar. Sai da primeira morte para o inferno não te ver lá. Te converta a Yahushua. O dia é hoje. Eu estou te chamando porque o Espírito Santo mandou eu te chamar. Não larga esta oportunidade. Isso é um momento especial. Esse é um momento especial para a sua vida. Alguém está te falando isso. A tua religião, se você tem, nunca te falou isso. O teu professor nunca te falou isso. Os teus pais, a maioria, não todos, mas também não te falaram isso. O consultório não te fala isso. O shopping, você não vai ver ninguém falando isso. Mas hoje, Yahweh reservou esse momento para falar disso para você. Se você chegou até aqui, é porque Yahweh vai convidar você agora, e eu convido você agora para aceitar o resgate, aceitar o reset, fazer um reset na tua vida. Como? Desinstala os malwares, os vírus que Satanás botou, que são propósitos malignos, vontades, pensamentos horríveis. Você vai sair dessa ansiedade, dessa depressão, dessa inquietação. A primeira coisa que você vai entender é o que é rede social. Você vai ver que rede social é exercício da morte, nada mais do que isso. E aí você vai ter vida, vai ter glória, você vai ver a sua vida mudar. E essas impaciências, inquietações, inseguranças, esses males que assolam as pessoas hoje em dia, vão sair de você. Vem aceitar Yahushua agora, vai, para você receber os milagres. Quais milagres? Eu vou dizer aqui um por um. Vou convidar a irmã Sheila para orar por quem quiser se converter agora. E enquanto ela chega aqui, olha, quando a pessoa decide se converter, todos os pecados do passado são perdoados, a pessoa se torna filho de Yahweh, o nome da pessoa é escrito no livro da vida, a pessoa passa a receber o Espírito Santo, o Espírito de Yahweh, para habitar em sua vida, a pessoa passa a ter poder e autoridade para usar o nome de Yahushua, fazer prodígio, milagres, fazer coisas sobrenaturais acontecer, a pessoa passa a ter anjos à sua disposição. E mais do que isso, as comportas do céu se abrem, derramando bênçãos sobre a sua vida. Você passará a ter uma nova identidade e terá felicidade de verdade. Te convido, se você aceita, levante a mão assim e diga: Yahweh, Criador do céu, da terra e de tudo o que neles há. Neste momento, eu venho declarar diante destas testemunhas que aceito Yahushua como meu Salvador, entrego a minha vida para que a partir de hoje eu tenha vida e a morte lave da minha presença. Yahweh, faz tudo que a tua Bíblia, que a tua palavra diz, para eu me tornar diferente, para eu ser feliz de verdade. Yahweh, eu quero viver, eu quero sair da morte, que afeta meu espírito, minha alma, meu corpo. Pronto, é só isso que você precisa dizer. Agora, é necessário que isso que você falou seja apresentado, registrado lá no céu. E eu, a irmã Sheila, como discípulos de Yahushua, temos autoridade para fazer isso que está escrito em Mateus 18:18. Vamos orar então para selar essa tua conversão lá no céu. Pai, em nome de Yahushua, apresentamos a Ti estas vidas que aceitaram Yahushua. Te peço, Pai, perdoa seus pecados do passado, torna teu filho, escreve seu nome no livro da vida,
manda teu Espírito para habitar nela. Pai, dar a ela poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer prodígios e maravilhas. Envia teus anjos para auxiliar nas coisas difíceis. Levanta servos teus na terra para orar por esta vida, entregar para ela a palavra. Pai, eu te peço, em nome de Yahushua, dar a ela a nova identidade e que ela, a partir de hoje, tenha um relacionamento íntimo contigo através de Yahushua. Assim seja. A partir de agora, a sua vida mudou. Você é nova criatura. O seu espírito, a sua alma e o seu corpo mudaram a partir de agora. E você tem todas as condições, a partir de hoje, de ajudar outras pessoas. Você não tinha antes, porque o diabo não deixava. Mas agora você tem autoridade para ajudar sua mãe, seu pai, sua filha, seu filho, seu esposo, sua esposa, quem quer que você queira. Abrir a boca e dizer, eu me converti, eu sou de Yahweh, eu sou do céu eu vim e para o céu eu vou. Assim seja. Aleluia. No céu, neste momento, está acontecendo uma festa imensa, incomparável com as festas que fazem aqui na terra. Por quê? Porque você saiu da morte para a vida. E os anjos estão lá fazendo essa grande festa. Convide mais pessoas. Lembre-se de uma criança. Lembre-se de falar isso para uma criança. Quero lembrar um detalhe, viu? Esta oração que nós estamos fazendo aqui, ela serve para depois. Se outro dia outra pessoa vê esse vídeo, esta oração já foi feita com o propósito de que qualquer pessoa, em qualquer tempo, ao concordar, ao aceitar essa oração, pronto, já é convertida, já saiu da morte e passou para a vida. Que o Pai Yahweh abençoe a todos, em nome de Yahushua. Assim seja.